Vamos ao vivo. Legal. Boa noite, gente. A gente só vai esperar o pessoal chegar na sala da gente dar início aí à nossa sabatina. Enquanto isso, se vocês quiserem compartilhar o link também, quem estiver assistindo e quiser compartilhar com os contatos, pode compartilhar. A gente vai compartilhar aqui também. Mais claro. Abre. Pode abrir. Aí, ali também. Tá escuro, né? Melhorou, tava muito escuro. Nós não conseguimos ver as perguntas aqui pelo streaming, né? Desculpa, meu microfone estava desativado. Vocês conseguem ver só quando as perguntas vão para a tela. Às vezes o pessoal faz alguma pergunta relevante no Facebook, aí a gente consegue colocar, mostrar assim na tela a pergunta que foi feita. Ah, legal. Tá bom, tá bom. Ai, ai. Como a gente está alterando. Que vai. E eu, quando estou operando no Paulo, eu começo a bater o pé no chão e falo, ih, já está cansado. Ao vivo. E estou esperando o pessoal entrar. Que pessoal? Bom, gente, vamos começar então mais uma sabatina com o candidato a prefeito, Dr. Paulo, e também com a sua vice, Maria Fernanda. Então, antes de dar início, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Essa é a sexta sabatina realizada pelo Mirassol Conectada. Para compor a bancada aqui com a gente convidou o Adriano Nascimento, que é membro do Movimento Mirassol Popular e também coordenador da Frente Mirassol Sem Medo. O Dr. Edson é do... desculpa. Dr. Paulo Tomé é do partido MDB e ele disputa as eleições ao lado da única vice-mulher aqui em Mirassol, a doutora Maria Fernanda, também do MDB. Dr. Paulo Tomé tem 66 anos, é nascido em Pompeia e mora e trabalha em Mirassol há 39 anos. Ele é casado com a engenheira Maria do Carmo, pai de 2 filhas e tem um casal de netos. É médico formado pela Escola Paulista de Medicina há 42 anos e há 32 exerce clínica, cirurgia e obstetrícia em Mirassol. Já a doutora Maria Fernanda tem 39 anos, é nascida em Mirassol, filha do médico Dr. João Trabulsi e da Ângela Trabulsi, mãe também da Clara. Ela é médica formada pela Santa Casa de São Paulo, cirurgia geral e gastro, tem pós-graduação em UTI pelo Einstein e é membro do Colégio Americano de Cirurgia, Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Comissão de Mulheres Cirurgiãs do CBC, preceptora e professora da formação em cirurgia geral da Santa Casa de Rio Preto, para residentes e treinandos. Bom, então, antes de dar início, boa noite aos candidatos, e eu gostaria que vocês começassem essa sabatina se apresentando ao pessoal que nos acompanha. Peraí que eu vou desmontar. Pode falar, já está liberado. Ô, Adriano, nós já tivemos uma oportunidade há um tempo atrás de bater um papo informal, que foi muito bom. Juliano, um prazer estar falando com você também. Nós estamos muito agradecidos pelo convite. Esperamos que a nossa entrevista seja boa e que vocês
que a gente vai respondendo a contento que vocês estejam perguntando para a gente. Eu estou muito contente de estar falando com bastante gente ao mesmo tempo, e aos meus pacientes, aos meus futuros eleitores, e todo esse pessoal que sempre confiou na gente, sempre gostou de conversar com a gente, assim, particularmente, nunca como político. Então, a gente quer mostrar uma coisa diferente, a gente quer esperando que a gente seja uma pessoa que nunca foi da política e que a gente agora se apresenta como tal. Não é fácil, mas a gente quer fazer o melhor, e o que a gente sabe fazer de melhor é trabalhar, e agora é trabalhar pela cidade. Escolhi uma vice-mulher que a mulher tem que representar. Eu acho que a mulher é mais de 50% da população. A mulher, ela tem um papel em tudo, ela é importante, ela é mãe, ela participa de todos os momentos da vida da gente. A mulher está presente. E ela não tem, por exemplo, em Mirassol, na Câmara Municipal, não tem nenhuma representante mulher. E como prefeita em Mirassol, só tivemos uma até hoje, né? E isso eu acho que faz muita falta, porque a mulher, ela tem que estar representada em todos os segmentos, porque ela é muito importante em tudo. Então, eu quero mandar um abraço para todos, a todos os ouvintes, e estou muito contente de estar aqui participando com vocês. Um abraço para vocês dois. Boa noite a todos. Muito bem, então. Desculpa. Desculpa eu, candidato. Por favor. Queria agradecer de coração poder estar aqui conversando com vocês. São duas pessoas que eu tenho visto aí nas redes sociais que têm trazido muitas coisas boas para nós, mirassolenses, e agradecer a oportunidade de nós estarmos, através das redes sociais, falando e mostrando quem nós somos. Os médicos, eu acredito que grande parte da nossa população conhece o Dr. Paulo, 39 anos trabalhando aqui, eu há 14 anos trabalhando aqui, o meu pai há 48 anos trabalhando. O político e a política ainda ninguém conhece, então falar com vocês é uma oportunidade de conhecer um pouquinho de quem nós somos. Obrigada. Muito bem, boa noite, candidato, boa noite, candidata. Desculpa cortar ali nas falas iniciais da senhora. Bem, gostaria de cumprimentar também a Juliana Elias, mais uma vez, a nossa parceira, nossa companheira de bancada aqui, e cumprimentar a todas e todos que estão nos acompanhando nessa noite. Candidato, ser prefeito exige um grande conhecimento de gestão de pessoas, conhecimento jurídico e administrativo. O senhor possui formação em alguma dessas áreas? E complementando, Mirassol hoje está organizada em diretorias, modelo que causa certa ineficiência na gestão, pois centraliza não apenas as decisões, mas também qualquer operação da prefeitura. Sendo assim, caso eleito, o senhor tem a intenção de rever o modelo de diretorias e modernizar a gestão em Mirassol, criando secretarias e dando assim mais autonomia para cada uma das pastas? Bom, Adriano, nós temos no Brasil quase 6.000 cidades. Dessas cidades, quantos por cento será que tem um administrador formado pela Getúlio Vargas ou outra qualquer instituição de educação administrativa que seja candidato a prefeito? É muito raro. Geralmente, o candidato a prefeito, ele vem das mais diversas profissões. É um industrial, é um comerciante, é um médico, é um professor, enfim. Todas essas profissões,
elas não têm esse lado administrativo. A gente administra a vida da gente, a gente administra os bens da gente, ou a gente é diretor de algum hospital, de alguma clínica, mas nós não temos essa formação administrativa que você perguntou, né? A gente não pode... de fato, eu concordo que seria muito interessante a gente ter essa formação, sem dúvida, né? Mas, para isso, a gente pode contratar profissionais de cada área que seja competente o suficiente para que a gente possa tornar a administração eficiente e que traga o melhor para a população em cada área. Desculpa. Nesse sentido, né, a intenção é, profissionalizando a administração e a gestão, avaliar e discutir a possibilidade, porque tornar a secretaria na administração municipal dá uma certa liberdade e um pouco de descentralização do prefeito, né? Só que tornar os departamentos que existem hoje em secretarias implica em um aumento de custos, e nós sabemos que os gastos, principalmente com folha de pagamento em Mirassol, eles são muito altos, próximos aí do teto. Então, seria interessante, sim, fazer e discutir, mas nós que não temos essa experiência ainda, e nós que ainda não entramos para entender como são as despesas, né, da prefeitura, não tem como nós falarmos, podemos fazer secretarias ou tornar secretarias, e se fosse fazer, nós acreditamos, né, que seria todos os departamentos, né, não dá para fazer um e o outro não, mas para você ter uma ideia, para um salário de um diretor, ele tem um teto, né, e um secretário teria um teto um pouco maior, então implicaria em aumento de custo. Então, é uma questão a ser estudada e talvez ao longo aí dos 4 anos, de acordo com o orçamento, pensar em colocar, em fazer essa mudança. Adriano, o importante é que, sendo de uma maneira ou de outra, seja eficiente. Ele tem que responder ao que aquele departamento necessita, e tem que ser profissional, tem que ser eficiente. É isso que eu acho que é o mais importante. Se for secretaria ou diretoria, implica nisso que a doutora acabou de falar, entendeu? Você precisa ver se é viável, precisa ver o custo, precisa ver se existe o recurso para isso, né? Tudo passa. Eles tiveram um probleminha com a conexão, mas estão voltando aí. Conseguiu ouvir ou nós precisamos repetir? Só um finalzinho, mas acredito que a essência da resposta girou em torno do aumento, de um possível aumento dos custos, né, em se converter as diretorias em secretarias. Nós entendemos a essência, acho que nós podemos prosseguir, né, se vocês permitirem, a Juliana pode continuar. Bom, então, essa pergunta é mais ou menos um complemento à pergunta anterior, né? Os 2 candidatos são médicos, atuam na cidade como médicos, e a gente sabe que é uma profissão que demanda muito tempo. Isso é uma coisa que as pessoas questionam muito, que os eleitores perguntam muito, se vocês abririam mão da profissão para se dedicar exclusivamente à gestão pública, ou de que forma conciliaria essas 2 funções que são de extrema importância, né, e que exigem bastante tempo. A gente também gostaria de saber o porquê vocês decidiram ingressar na vida política, ou porquê vocês decidiram aí tomar a iniciativa de tentar se eleger para
ficar à frente da cidade de Mirassol? Bem, Juliana, é claro que quando você se propõe a disputar um cargo eletivo e de prefeito e vice, no nosso caso, e é lógico que você vai mudar todo o teu... Dali para frente, você vai mudar toda a tua vida. Você vai ter que responder por aquilo que você resolveu fazer, né? É claro que a vocação, a primeira vocação da gente é a medicina. Nós não fizemos medicina por qualquer motivo. Nós fizemos porque a gente tinha vocação para isso e a gente procurou fazer isso da melhor maneira. Eu, já durante esses mais de 40 anos, e a doutora há quase 15 anos, e da mesma coisa. Só que agora, a responsabilidade da gente, se eleitos, vai ser tomar conta da cidade. Agora, em primeiro lugar, se a gente puder, de alguma forma, exercer, eu principalmente, né, puder exercer aquilo que eu mais amo fazer, que é a minha vocação primeira, porque ninguém nasceu para ser prefeito, né? Você tem uma profissão, todos têm uma profissão, até o dia que ele resolve se candidatar, né? Então, a minha vocação, eu não vou deixar nunca de falar, minha vocação é ser médico. Agora, eu mudei, eu quero prestar um serviço para a cidade, para mim, para minha família, eu já trabalhei bastante. Eu quero trabalhar agora para a cidade. E se eu puder, durante algum período do dia ou da semana, eu puder exercer aquilo que eu sempre fiz e procurei fazer bem feito, eu vou fazer. Mas, em primeiro lugar, vai ser a cidade, sem dúvida nenhuma. Senão, eu não teria me proposto a isso. É um compromisso sério, né? Ninguém empresta seu nome para outra pessoa ocupar, assim como eu não ocupo o lugar que o Dr. Paulo ocupa e nem ele ocupa o meu. Assumir esse compromisso é uma responsabilidade muito grande. Então, é uma mudança de vida. Nós sabemos que são 4 anos que têm que ser dedicados para a cidade. E entrando na sua segunda questão, Juliana, eu já emendo que o Dr. Paulo me fez um convite e eu, sinceramente, eu não pensava em entrar na política, porque realmente eu amo o que eu faço. Só que eu sempre fiz muito trabalho voluntário, mutirões, não só aqui na região amazônica, lá nos hospitais do Lar São Francisco, em outros hospitais da região e trabalhando pelo SUS. E aí ele meio que apelou nesse meu lado de querer fazer pelas pessoas e cuidar das pessoas. Então ele falou, você já imaginou, se você trabalhando do jeito que você trabalha, ajuda as pessoas, se nós estivermos juntos em Mirassol, como nós não podemos fazer pelas pessoas? Então, na verdade, eu entrei nesse sentido, porque até 2019 eu atendia o SUS aqui, fazia cirurgia pelo SUS, e nós temos um conhecimento de que, pelo menos na área da saúde, tem muita coisa que precisa ser organizada. Então, no intuito de ajudar a organizar o município, eu aceitei o convite de entrar na política. E o Paulo, acho que pode falar do sentido dele aí de entrar com relação a devolver para a cidade um pouquinho do que a cidade já deu para ele de muito. Muito bem. Vamos para o próximo tema, então, que é o tema que... Não sei, né, Juliana, se podemos seguir ou você tem mais uma pergunta? Podemos seguir? Podemos seguir. Desculpa, eu esqueci de ligar o microfone, mas podemos seguir. Próximo tema, sim. Maravilha. Agora vamos falar sobre o tema que vai de encontro aí na atuação de vocês, na atuação profissional de vocês, que é a saúde, né? Candidato, uma das grandes reivindicações da população mirassolense é um hospital. O que o senhor tem a dizer para os mirassolenses
sobre a construção do tão sonhado hospital da cidade? Olha, a gente não pode imaginar que exista qualquer cidadão que não queira ter um hospital de maior porte na nossa querida Mirassol. Veja bem, o atual hospital onde a gente trabalha, aqui a maternidade Mãe do Divino Amor, é um hospital bem simples, de baixa complexidade. E ele faz muita coisa. Ele faz as internações de idosos, principalmente. Só não interna criança, interna mulheres, e faz de 30 a 50 partos por mês. Então, você vê com tanta simplicidade e faz tanta coisa. Agora, você imagina se a gente pudesse ter um hospital de maior porte. Seria muito bom. Todo mundo quer isso. Todo mundo deseja isso. E não é uma coisa que seja impossível, mas não é uma coisa também tão simples. Por quê? Porque nós já até tivemos, por exemplo, a Santa Casa, que era um hospital já de um porte um pouco maior e dava uma assistência muito boa. Naquele tempo, a gente tinha até mais hospitais. Tinha o Hospital Sicar, tinha um hospital onde é a maternidade, que era o Hospital São Pedro, né? E esses hospitais sempre prestaram um bom serviço à saúde de Mirassol. Agora, quanto a você construir um hospital novo, que esse que está aí, ele está bem no início. Você vê, ele falta muita coisa para esse hospital. E para o poder público estar ajudando nisso, teria que ele ter já um cadastro no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Teria que ter um hospital já estabelecido, entendeu? Senão o poder não pode nem o estadual, nem o municipal pode estar dispensando verba para isso. O que eu considero que seja a pessoa mais poderosa para estar trazendo esses recursos, seria, na minha opinião, seria o próprio Frei Francisco, que ele comanda uma série grande de instituições, todas com bons resultados, e com isso ele tem um conhecimento, ele tem uma participação que todos reconhecem, inclusive, eu acredito, os governos estaduais e que poderiam, de alguma forma, estar trazendo isso para o município. E eu considero que seja a pessoa mais forte para isso. Eu posso acrescentar? Sim, a doutora vai falar. O Lar São Francisco, não na pessoa do Frei Francisco, ele é parceiro nosso. Nós trabalhamos não só na maternidade, e nós estivemos conversando tanto com ele como com o Nilson, e se nós tivermos o sucesso e conseguirmos entrar na administração, é lógico que não só nós, e nós acreditamos que qualquer candidato que entrar vai fazer o que for possível e legal para ajudar na construção do hospital. O que tem que entender é que ele é uma instituição privada, né? É uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, mas ela é privada. E como ele não existe fisicamente, né? Como o doutor Paulo falou, ele não tem CNES, não existe uma emenda parlamentar e nenhuma verba que pode ser direcionada. Se tiver a estrutura construída e começando a funcionar, aí facilmente, ou um pouco mais facilmente, consegue verbas para equipar, ampliar, enfim, entendeu? Então, assim, nós somos parceiros
e nós vamos lutar por essa causa sem a menor dúvida. Mas nós não podemos esquecer que Mirassol, ele tem um hospital que presta um bom serviço e Mirassol é carente de atenção primária, não tem estratégia de saúde da família. Então, nós temos que, antes de investir pesadamente numa estrutura hospitalar, nós temos que investir em atenção primária, que 80% das dificuldades podem ser resolvidas no município na atenção básica, entendeu? Aproveitando o gancho aí da sua resposta, da resposta da doutora Maria Fernanda, a nossa próxima pergunta é justamente relacionada a essa questão da atenção primária, da estratégia da família, que é algo que os candidatos citam no plano de governo. Você falou que em Mirassol existe uma falta de organização. Caso vocês consigam ser eleitos, como que vocês pretendem organizar isso? De que forma melhorar essa atenção básica? A gente vê assim, que a principal reclamação dos gestores é realmente relacionada à verba, relacionada à falta de mão de obra, né, a falta de funcionalismo para poder ampliar esse serviço e oferecer mais qualidade para a população. De que forma que vocês enxergam que isso seria possível, levar uma maior qualidade no atendimento para quem realmente precisa e também para fazer esse atendimento de caráter preventivo na área da saúde? Olha, sem dúvida que a atenção básica, como a doutora disse, você organizando bem ela já vai resolver 80% dos casos. Você tem que ter, na atenção básica, você tem que ter resolutividade. Você tem que resolver. Não adianta você atender números. Não, porque números. Você tem que resolver o problema de cada pessoa que procura o serviço. Para isso, ele tem que estar bem organizado e senão você não consegue. Mas é lógico que você precisa dos profissionais. Você precisa dos profissionais. Não só profissionais médicos, os profissionais que atendem, de um modo geral, nas UBSs. Por quê? Se você atender bem as UBSs, a primeira grande vantagem é que você vai desafogar a UPA, que está sempre sobrecarregada. Está sempre sobrecarregada. Você resolve um problema e já resolve o outro também. Então, é uma coisa que a população precisa é ser bem atendida. E com esses profissionais e com a estratégia de saúde da família, você consegue chegar perto da população. Veja bem, hoje no município, por falta de profissionais, você não consegue fazer praticamente, não tem pré-natal. Como que pode? Como eu já falei, mais da metade da população é mulher. Como é que você não pode não ter um programa voltado para a mulher? Não é? Então, são coisas que na atenção primária vai ter o atendimento para o idoso, vai ter o atendimento para a criança, e vai somando isso, e nós vamos chegar nos 80% que a doutora já mencionou. E agora nós já estamos fazendo estudos sobre isso, com pessoas competentes também, que já estão participando com a gente desses programas. A doutora vai falar mais um pouco sobre isso. Esse assunto aí, Juliana, é um assunto que eu falo que eu sou fascinada, porque na faculdade, eu fiz lá em São Paulo, eu participei, na época chamava PSF, né, que nós íamos nas casas visitar as famílias. E aí, enquanto nós estávamos montando o plano de governo, nós tivemos aí uma ajuda muito importante de uma amiga que acabou de sair da regional, né, da DRS, que tem um know-how grande nesse assunto, né, com relação a toda a legislação, Lei 8080, 8142, que é de toda a implantação do SUS, de como deve ser a estratégia, que hoje até diminuiu o número de vidas, né, por ESF, que passou a 2.700, a implantação, o uso de agente comunitário,
Então, assim, o Ministério da Saúde, né, o governo federal, ele faz um repasse direto para alguns profissionais da estratégia de saúde da família, e a intenção é recadastrar. Então, nós precisamos fazer um levantamento e um recadastramento das famílias para entender essa demanda, e não adianta falar que vai se criar um monte de UBS espalhada pelo município, porque isso gera também um aumento de despesas com relação à parte administrativa, secretarias, telefone, enfim, o que precisa é a estratégia em si. Então, o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, os 5 agentes de saúde, e as famílias cadastradas, centralizadas em pontos estratégicos, entendeu? E aí, reorganizar, que é um negócio que não vai ser um milagre nem de um dia para o outro, mas é um trabalho inicial, progressivo, para nós voltarmos a ter o que até, eu acredito, até no governo do Rice, se eu não estou enganada, tinha ainda agente de saúde, né, e tinha a estratégia, embora não atingisse a demanda necessária, mas tinha, e hoje nós não temos nenhum cadastrado. Acho que foi uma resposta satisfatória, né, Juliana? Até mesmo para aquela pergunta que tinha, que seria a próxima, né? Acho que já podemos passar para o próximo tema. Agora vamos falar sobre educação, candidato. O que o senhor pretende fazer, caso eleito, para ampliar o número de vagas nas creches para crianças de 0 a 3 anos? E também, dados do IBGE apontam que 45,66% das pessoas de 10 anos ou mais de Mirassol não têm instrução ou apenas o fundamental incompleto. O senhor tem algum projeto para adaptar o currículo para a realidade local e tornar a escola mais atrativa em Mirassol? Olha, a educação é o futuro de tudo. Tudo que você pensa em que possa ser melhorado tem que ser através da educação. Não só na educação escolar. A educação, ela faz parte de tudo. De um jovem que quer ingressar no mercado de trabalho, ele tem que ter uma educação, ele tem que ter uma assistência em relação àquilo que ele quer prestar no futuro. Em relação à creche que você perguntou, é claro que como você pode ter uma cidade que não tenha vaga suficiente para as crianças e a partir daí, os pais poderem trabalhar e saberem que essas crianças estão bem assistidas nesses... Agora, veja bem, tem uma creche que a gente sabe que está para ser terminada e que faltam vagas mesmo nessas creches. Agora, o que é mais importante é você ter profissionais competentes para que essas crianças sejam bem atendidas. E sempre que você puder, você vai aumentar essas vagas. Agora, como eu vou fazer isso sem eu saber o recurso que eu tenho para isso, é difícil. Há pouco tempo atrás, nós visitamos uma cidade bem menor do que Mirassol, que tem os programas já funcionando muito bem. E lá, para você ter uma ideia, tem uma escola no qual as mães pediam que os filhos estudassem sempre no período da manhã, mas só que não tinham vaga para todos no período da manhã. E o que nós vimos lá foi que o prefeito daquela cidade, ele fez outra escola do lado para poder todos os alunos serem atendidos no período que a mãe deles gostaria que eles estudassem. Então, todos tiveram vaga para estudar de manhã. Agora, ele tinha esse recurso. Eu vi a escola que ele construiu do lado da que já existia. E será que aqui eu vou ter o recurso para isso? Você tem que sempre ter o recurso. Não existe outra maneira de você fazer nada que
porque todo mundo tem vontade de fazer, não é, Adriano? Não tem como. Será que alguém não quer fazer uma creche, e uma creche que funcione adequadamente, que atenda adequadamente, que dê uma alimentação adequada, que o professor esteja engajado? Todo mundo quer isso. Ninguém vai deixar de pensar numa creche, ainda mais, né, mexendo com as crianças dessa idade, né? Com crianças, todo mundo quer o melhor para isso. Agora, você precisa ter o recurso, você precisa ter o estudo, você precisa ver a demanda para você poder realizar isso que você se propõe. Muito bem, acho que a Juliana... posso prosseguir, Juliana? Próxima pergunta aqui. Nós vamos falar, então, de políticas para as mulheres, né? Como foi citado na abertura da nossa sabatina, o candidato é o único que tem como candidata a vice uma mulher, né? Sendo assim, então, o senhor tem como dizer para nós quais são os projetos para políticas voltadas para as mulheres mirassolenses? Bom, como eu já disse, as mulheres, elas têm que estar sempre protegidas por tudo, porque a mulher, ela sofre alguns tipos de problema dentro da sociedade. Por exemplo, no salário delas, elas ganham menos do que os homens na média. Elas são agredidas e as leis nem sempre as protegem. Enfim, a mulher sofre muitos tipos de agressões que nem sempre elas são protegidas da maneira que deveriam ser. Eu fico realmente muito incomodado quando eu escuto falar que uma mulher foi agredida ou que uma mulher foi morta por um companheiro que usou e abusou dela durante anos e anos, e depois você vê essa mulher sendo agredida das mais diversas formas, e nem sempre a lei as protege da maneira que deveria. Então, é uma coisa que realmente me incomoda. Agora, realmente, eu tenho, assim, alguma coisa específica para a mulher, eu acho que isso aí tem que ser dentro da delegacia da mulher, e de outras instituições que as protegem. Dá prosseguimento, Juliana? Seu microfone está fechado, Juliana. Eu acho que essa é a frase mais falada de 2020, né? Seu microfone está fechado. Bom, então vamos prosseguir, então. A gente vai passar aí para o próximo tema. A gente está seguindo o plano de governo aí do candidato para realizar as perguntas. Então, vamos falar agora um pouco de transporte coletivo e mobilidade urbana. A frota de veículos de Mirassol triplicou nos últimos 20 anos. De acordo com dados do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, referentes a maio de 2020, a cidade soma um total de 45.803 veículos. E, além da frota de veículos, a cidade também cresceu muito nos últimos anos, né? A gente vê aí cada vez mais empreendimentos, loteadoras vindo para a cidade, deu uma hipervalorização. Só que, em contrapartida, o trânsito aumentou, a cidade cresceu, a demanda da cidade cresceu, e não passou por nenhum planejamento urbano nesse quesito. O que o senhor pretende fazer para sanar essa questão? Um dos principais questionamentos da população é relacionado ao trevo principal da cidade de Mirassol, que em horários de pico sempre fica muito movimentado, de carros, ônibus, motos, enfim. A gente já viu vários acidentes por lá também. Então, caso eleito, como o candidato pretende resolver esse grande problema aqui de Mirassol?
Olha, realmente, você falou, acho que não tem ninguém que não fique incomodado a hora que chega em Mirassol, 5h30 da tarde, e você vai entrar na cidade e você fica, está tudo congestionado. Você realmente precisa fazer um estudo de engenharia naquele local para que você, de alguma forma, você diminua aquele fluxo ali e dê às pessoas que estão chegando uma maneira agora, uma maneira de entrar na cidade. Agora, isso, eu acredito que seja uma obra de grande porte. Não é mudando uma rua ou mudando que você vai fazer isso. Tem que ser uma obra de grande porte. Isso aí tem que ter um recurso altíssimo e tem que ser em associação, em parceria com o governo estadual ou talvez até com o governo federal, de você, através de algum deputado, de alguma pessoa ligada à cidade e que tenha interesse na cidade, em melhorar a cidade, e lógico, o interesse da gente também vai ser esse, e fazer um projeto grande para aquela entrada, para poder resolver esse problema. Porque há quanto tempo você falou que não se faz nada ali? Então, você tem que fazer alguma coisa ali que funcione definitivamente. Não adianta você fazer alguma coisa que não resolva, que seja uma coisa paliativa. Você tem que fazer um projeto grande e que resolva isso da melhor maneira e que seja também mais rápida possível, porque todo mundo está incomodado realmente com aquela entrada da cidade. Muito bem, vamos para o próximo tema, então. Agora é desenvolvimento e geração de empregos. Candidatos, qual a proposta de vocês para atender a alta demanda de jovens que buscam por emprego e também a demanda de muitas mães e pais de família que se encontram fora do mercado de trabalho? Adriano, essa questão é muito importante de falar nesse momento, tendo em vista a pandemia que não só Mirassol, não só o Brasil, mas o mundo está vivendo, né? O problema do emprego não é só do primeiro emprego, mas ele vai ser um grande problema para o mundo enfrentar em 2021. E nós temos algumas ideias com relação a isso e propostas. Primeiro, através do Banco do Povo. Mirassol possui o Banco do Povo, né? É uma forma de ter algum crédito com uma contrapartida baixa e que estimula, às vezes, a população, as microempresas iniciarem seu próprio negócio. Outras ideias relacionadas à profissionalização dos jovens, então, o ensino técnico, o médio com técnico, para ter uma formação de pessoas mais capacitadas. Até interessante, eu estava conversando essa semana com um paciente, e ele falou para mim, doutora, você não acredita que aqui em Mirassol eu não consigo gente capacitada em informática, em tecnologia da informação, para trabalhar na minha empresa. Então, a nossa proposta é nesse sentido, além de estimular parcerias com empresas e estimular a entrada de novas empresas no município, melhorando a cidade, né, dando a credibilidade para os empresários de que Mirassol é uma cidade organizada, que tem uma administração com uma boa gestão. Você consegue atrair novas empresas e até estimular as empresas que já estão no município e, assim, gerar mais empregos. É difícil explicar, né, Adriano?
como há um tempo atrás, a gente tinha muito mais indústrias, principalmente do setor moveleiro, e que dava um número grande de emprego aqui na cidade. E por quê? É difícil a gente entender como que as coisas não melhoram, né? Se você tem alguma coisa que está funcionando bem, você quer que aquilo continue funcionando bem ou que pelo menos que fique igual, seja em qualquer setor, não é? Você tem uma educação boa, você quer que continue boa. Você tem uma saúde boa, você quer que continue boa. Agora, veja bem, a saúde aqui, como nós todos sabemos, a Santa Casa foi fechada. Todo mundo ficou triste. Quantas indústrias também saíram daqui? Quando a gente tinha uma educação boa, muito boa, eu posso falar, porque eu tenho 66 anos, eu tive uma educação de alto gabarito, tive professores muito bons a vida toda. E como é que a educação no Brasil, num sentido geral, não só Mirassol, não é exclusividade de Mirassol, e que, então, tudo piora. A gente não entende bem isso, né? E não entende bem como também indústrias saíram de Mirassol. A gente vai procurar os motivos disso, procurar melhorar, desburocratizar, facilitar, enfim, fazer o que o governo municipal tem que fazer para que a gente consiga atrair outras indústrias ou comércio mesmo, para que essas pessoas possam ter emprego, né? Procurar melhorar sempre, né? É o que interessa para todo mundo. Muito bem. Candidato, hoje a empresa que fornece água e esgoto para a população é alvo de muitas críticas por parte dos cidadãos, por conta das altas taxas. O senhor tem algum plano para buscar uma alternativa para Mirassol? Adriano, a primeira coisa que a gente tem que pensar, e sem dúvida o que você falou é uma verdade, esse custo da água e do esgoto, né, porque ele vem incluído na conta, é uma coisa que desagrada, acho que todo mundo. Acho que não tem ninguém que paga a conta e que fala, não, ó, é justo. Todo mundo acha isso que seja acima do que deveria ser o justo. Agora, veja bem, existe um contrato, e esse contrato, para você modificá-lo, você teria que buscar uma negociação que seja possível, não é? Que seja possível. Você tem que sanear o contrato para melhorar para a população. Eu acredito, inclusive, que seria mais na taxa do esgoto, porque o serviço que é prestado é um bom serviço. Nós avaliamos isso quando nós fizemos as pesquisas, que uma das coisas melhor avaliadas na cidade é a água, né? Mas só que uma coisa é você avaliar que o serviço está sendo bem prestado e o valor que é cobrado. Então, nesse sentido, o que você falou é o que todo mundo concorda, todo mundo sabe. Nós vamos tentar, logicamente, melhorar esse custo, principalmente para a população mais carente, que eu acho que é a que precisa mais. Mas eu acho que mesmo os outros cidadãos também reclamam da mesma forma. A doutora quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acredito que é isso mesmo, né? Existe um contrato de 35 anos, e se o que foi escrito estiver sendo prestado, é muito difícil falar como se diz aí, eu vou tirar a empresa. Mas se existir coisas no contrato, que aí sim o departamento jurídico tem que avaliar, que possa ser revisto e iniciado, inclusive tarifa social, né?
para pessoa de baixa renda, existe uma tarifa social, e que nós temos visto conversando com as pessoas que ela não é aplicada. Então, eu acho que é nesse sentido mesmo, é rever contrato e conversar com a empresa para que o serviço seja prestado, mas que o bolso não seja tão pesado para todos. Qualquer um, Adriano, se você amanhã fosse o prefeito, eu acho que uma das primeiras coisas que você ia tentar ver era isso, porque é uma reclamação geral, e você escuta toda hora isso. Será que alguém teria uma má vontade em não melhorar isso para a população? Não consigo pensar nisso numa pessoa que se propôs a prestar um serviço público. Não é possível, né? A gente fica a gente não fica nem indignado, a gente fica perplexo de pensar numa situação desse tipo. Bom, vamos para o próximo tema, então. Nosso tempo está um pouquinho apertado, a gente já está quase chegando aos finalmente. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre meio ambiente. Vou tentar fazer uma pergunta que engloba um pouco de tudo. Acredito que a gente não pode deixar de citar a Grota aqui, né, que é um dos cartões postais aqui de Mirassol. A população fala muito do lugar, valoriza muito, vê muito valor no lugar, só que muita gente reclama de que o espaço está abandonado, não tem incentivo de ocupação. Enfim, essa é uma das coisas que a gente gostaria de saber, se vocês têm algum plano no governo de vocês, né, para recuperar o que vocês pensam, como valorizar novamente aquele local, sem que o meio ambiente seja atingido de uma forma negativa. E também a gente gostaria de saber um pouco se vocês têm algum plano relacionado à coleta de lixo, reciclagem, tendo em vista que esse é um assunto que está super em alta, super importante. Hoje o pessoal não tem onde descartar, onde fazer o descarte separado, então acaba muitas vezes não realizando, e esse lixo acaba indo para os depósitos convencionais, né, de lixo, enfim. Você quer falar? Eu posso falar? Eu vou falar o que o Dr. Paulo costuma falar. É complicado você colocar num plano de governo e falar, eu vou resolver o problema da Grota de Mirassol. Não é por má vontade, mas quantos prefeitos falaram e vão e tiram fotos e falam que vão resolver o problema da Grota de Mirassol? Então, nós temos um plano, sim, para a Grota, com um estudo profissional, né? Às vezes, eu conversei com algumas entidades, algumas ONGs, para estabelecer parcerias público-privadas, para nós conseguirmos replantio, manejo, os subsídios, mas com uma orientação mais profissional, um biólogo para entender a demanda, para ver as necessidades, ou um engenheiro ambiental, um engenheiro florestal, para lidar com essa questão, porque eu nasci em Mirassol e eu, muito pequena, eu vi a grota. E eu me lembro pouco, né? Os nossos pais, eles contam muitas outras coisas com relação à piscina que existia, né? As águas, enfim, que parece que quando asfaltou que mudou um pouquinho a cara da grota. Então, assim, existe o interesse, existe projeto e existem conversas com parceiros de iniciativa privada para um projeto, sim, para a grota. O que nós sabemos que foi feito até um plantio lá na região, eu até passei por lá, nós fomos dar uma olhada, foi feito o plantio, mas a manutenção acaba ficando defasada, as plantas acabam morrendo, não só nesse sentido, como em outras áreas do município. Então, alguns incentivos, parceria público-privada e estudo profissional para fazer a grota voltar a ser próximo do que era antes, pelo menos, é o que a gente espera. Com relação
o lixo reciclável, a nossa intenção é voltar ou renegociar a associação de catadores de lixo, né? Ou estabelecer mesmo uma cooperativa. Isso existia, funcionava, era muito bacana e tem que ser instalado, né? Hoje, no mundo que nós vivemos, tem que ter uma cidade sustentável. Nós temos, não só nesse sentido, outras empresas que têm interesse em participar para fazer a sustentabilidade nesse sentido. Não só do reciclável, mas também do resíduo sólido, que nós sabemos aí que é uma situação bem complicada também em Mirassol. Acho que é... Ô, Adriano, desculpa inverter. Faz tempo que você não passa lá na grota? Olha, a gente esteve lá recentemente, logo após o problema do incêndio, né? Para averiguar como é que está toda a situação. Olha, veja bem, Adriano. Você vai lá, agora, logicamente, depois de quase 6 meses de estiagem aí, você passa ali no entorno da grota. A grota não é uma área tão grande, né? Que a gente fala tanto da grota, não é uma área tão grande. Ela tem, acho que pouco mais de 9 é o quê? São 20 hectares. São 20 e poucos. Eu tenho esses dados, pelo menos eu recebi. Não é uma área tão grande. E ela poderia muito bem ser preservada para ser realmente esse local preservado, ambiental, que todo mundo também gostaria. Você vê no mundo todo preocupado com preservação ambiental, e você acaba de escutar aí os recordes de queimada no Mato Grosso, no Amazonas. Quer dizer, é um país que faltam... Eu acredito que sempre que passa pela mesma coisa que eu venho falando, passa pela falta de recursos, porque não é possível também que ninguém tenha vontade de ver a grota bonita, com árvores, e pelo contrário, o estudo que foi feito em 2003 sobre a grota do plano de manejo falava assim sobre os animais que compunham a fauna daquele local, as árvores que compunham a flora. E hoje, será que existe metade dos animais que existiam naquele estudo? Ou metade das árvores que existiam naquele estudo? Como eu falo, como que pode uma coisa que todo mundo tem orgulho de ter na cidade e uma coisa que você não consegue nem ficar igual? E ele vai se degradando, vai piorando, e a gente não entende, né? A gente não tem, assim, todos os argumentos para criticar ou para chorar, vai, o fato do que acontece ali, não é? Desde que antes da primeira vez que eu vim para Mirassol, eu já ouvia falar da grota, né? Quer dizer, é um ponto importante da cidade. E como é que não se consegue preservar um local assim dentro da cidade, e que não é tão grande, não é? O Parque Nacional da Grota é possui uma área de mais de 20 mil hectares, né? E possui ali uma fauna... 20 hectares, perdão. E possui uma fauna, uma flora que é muito importante, né? Então, mas ela está desaparecida, provavelmente. Você só vê macaco lá, não é? É o que o pessoal até gosta de ir ali, para ver ali os macaquinhos ali, andar ali por ali, que é até interessante mesmo, até para criança. Mas você vê que o entorno ali está todo seco, todo... Candidato, a grota não é só aquele espaço, né? A grota não é só aquele espaço que as pessoas veem, que vão ver aqueles animais que chegam ali. Para dentro dela existe uma diversidade muito grande. Mas será que ainda existe o que foi certamente naquela época?
Certamente, certamente. Será? Né? Talvez não uma população tão grande quanto na época, mas certamente há uma diversidade ali. Né? Agora, nós vamos, candidato, passar para um momento que é o tema livre, né? Juliana, você quer anunciar? Não, eu só ia complementar o que você falou sobre a grota, né? Dizem que lá existem muitas variedades de pássaros, principalmente, né? Tinham muitas espécies ali, mas enfim, era só para finalizar mesmo esse assunto de meio ambiente. Como de costume, eu vou só explicar aqui para os candidatos rapidinho. No final das sabatinas, a gente costuma abordar os temas livres, que é um tema que o candidato vai receber perguntas, a gente também pode fazer questionamentos. Então, Adriano, se você quiser começar, pode ficar à vontade para abrir aí esse bloco. Muito bem, agora é um debate aqui, tá? Para a gente poder falar sobre temas que as pessoas repercutem. Candidato, conferindo o portal da transparência do município de Mirassol, nós podemos aferir que a sua esposa, que é funcionária desta prefeitura, recebe o valor salarial bruto superior ao salário do presidente da República. Ela trabalha em horário reduzido, para assim não ter vencimentos superiores ao prefeito e não entrar na ilegalidade. Sabemos que os altos salários são um dos grandes entraves da prefeitura. Eu gostaria de saber do candidato qual o plano que o senhor tem para superar esse problema e para poder retomar a rota de investimentos na cidade. Adriano, você sabe que o funcionário público concursado, ele não pode ser mandado embora do trabalho. Ele não pode ser dispensado. E já que você citou a minha esposa e, igualmente, outros funcionários que têm salários que são julgados altos, mas todos eles, você não pode pensar, não pode achar que nenhum funcionário possa ter tido um aumento privilegiado para ele. Quando se dá um aumento para o funcionalismo, são para todos os funcionários. Então, veja bem, são funcionários que têm, por exemplo, 5 ou 6 quinquênios, tem adicional de faculdade, tem de pós-graduação. Então, tudo isso aumenta o salário, não só da minha esposa, que ela não é diferente de nenhum outro funcionário, entendeu? Eu poderia falar algumas coisas aqui sobre a minha esposa, mas fica uma coisa meio muito particular, mas minha esposa é uma funcionária, se você perguntar os colegas que já trabalharam com ela é responsável, ela é eficiente. Mas candidato, assim, a primeira questão que acho que é importante nós destacarmos é que há, sim, um mecanismo, né? Existe algo chamado exoneração e ela cabe, né, para quando não há orçamento para manter o funcionário atuando. Hoje, isso está na legislação, né? Eu, com muito orgulho, atuo no movimento social, mas também estou concluindo a minha formação em gestão pública, então a gente consegue ter um pouco de entendimento do que ocorre. Então, esse mecanismo de exoneração é importante para quando o município não tem mais capacidade de manter aquele funcionário atuando. É uma possibilidade. O senhor vislumbra, talvez, essa alternativa? Se for necessário usar esse modo para que seja corrigidas o teto de gasto do funcionalismo, eu acho que ele tem que ser usado. Agora, ganhar mais que o presidente da República, isso aí são coisas mentirosas. E eu não tenho liberdade para estar falando de salário de ninguém, nem da minha esposa, mas isso é uma grande mentira. Ninguém pode ganhar mais do que o prefeito da cidade, né? Isso aí é lei também. Então, é difícil você particularizar tanto assim para mim, mas é uma mentira isso aí. Todo mundo sabe, que todo mundo que trabalha com ela, que sabe que não é assim, entendeu? Não é, isso aí é mentira. Ela realmente ganha um salário
bom para os padrões da cidade, mas eu acredito que em qualquer empresa particular que ela estivesse trabalhando durante 33 anos que ela vem trabalhando, e com eficiência, ela com certeza teria o mesmo rendimento de salário que ela ganha no setor público. Adriano, é muito bom, assim, até esse seu questionamento, para elucidar, para as pessoas terem esse entendimento que você mesmo falou, né? Que se fala de 30 mil, 35 mil, 40 mil, 50 mil de salário, e as pessoas não entendem o que é isso. Não, ninguém recebe em folha de pagamento, e isso está no portal da transparência, quanto é o valor líquido que a pessoa recebeu. Isso é acesso para qualquer um. Então, é uma coisa que é interessante de as pessoas acessarem. E com relação à exoneração, também precisa se fazer avaliação, porque você fazer a negociação para exonerar um funcionário do cargo também demanda dinheiro, né? Então, é difícil você não ter a máquina na mão e entender funcionamento e orçamento e falar, não, é possível. É lógico que o que for de bem para a prefeitura, para o município e principalmente para nós mirassolenses, tem que ser feito, né? Olha, eu estou aqui com um portal aberto nesse momento e está dizendo aqui que em proventos os vencimentos chegam a R$ 25.019,92, né? Então, é bem acima do que se pode praticar numa cidade como Mirassol. Mas, de qualquer maneira, acredito que a gente deu a oportunidade para o candidato falar sobre o tema. Acredito que o candidato tenha aproveitado. Não é esse salário. O salário líquido é pouco mais de R$ 10 mil. O salário líquido, porque tem todos os descontos, e depois vem... E você não pode ganhar mais do que o prefeito. Vem todos os descontos. Eu garanto para vocês, eu não vou mentir, que eu nunca menti na minha vida. Entendeu? E, na verdade, se eu falar para você que eu nunca peguei o olerite da minha mulher na mão, mas eu sei que ela ganha isso. Entendeu? Não é esse salário de 25 mil, de 33 mil, de 50 mil. Isso é uma grande mentira. Aí, quando eu falo salário de 33 mil, é um salário que ela tirou férias, o salário normal, mais as férias, mais uns 33%, você está entendendo? Então, aí pode chegar nisso, mas depois, no mês seguinte, ele não ganha nada, não é? Porque mas candidato, numa cidade como Mirassol, né, onde a gente vê que há um contingente de pessoas que fazem a zeladoria da cidade bem reduzido, e a gente sabe que essas pessoas ganham muito pouco. É uma questão até de balanceamento e até de justiça mesmo, para que a cidade possa continuar se desenvolvendo, né? Mas, de qualquer maneira, acredito que o candidato tenha tido a boa oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu não tiro o questionamento, eu não acho ruim desse questionamento, mas essa injustiça, por exemplo, na área da saúde que a gente trabalha, Adriano, veja bem, dentro de um hospital, você pega os médicos, por exemplo, que trabalham bastante, como eu, a doutora, a gente acaba ganhando um salário muito bom, mas é devido a muito trabalho. E você vê funcionários que ajudam a gente muito, muito mesmo, no centro cirúrgico, nas alas, as enfermeiras, enfim, todos os outros funcionários do hospital, que têm um salário muito abaixo. Isso deixa a gente muito chateado. A gente gostaria que o brasileiro, em geral, ele fosse muito mais valorizado, entendeu? A gente fica muito triste de saber que pessoas que trabalham e que mereciam realmente ter um salário bem melhor e que no Brasil acaba que não acontece, entendeu? Isso chateia muito a gente. E não tenha dúvida, a ação é inevitável. Muito bem, candidato. Nós estamos em relação a esse tema, só para a gente concluir, não, realmente, né, o salário líquido, pelo que aparece aqui na transparência, é pouco mais, é cerca de 12 mil reais mesmo, só que acontece que tem aquela questão dos pagamentos a mais que tem que fazer relacionado a impostos e tudo mais, então acaba que realmente
tem essa questão da desvantagem. Mas eu acho que a gente pode passar para o próximo tema, como o Adriano disse. Acho que o espaço foi bom para esclarecer sobre esse assunto para a população, que é uma coisa que as pessoas realmente estão questionando, e é importante que as pessoas realmente saibam a verdade para poder ponderar e entender melhor sobre o assunto. Então, pode prosseguir, Adriana, era só esse comentário. Porque todo mundo questiona sobre isso. Inclusive, os outros candidatos, eles fazem questão de postar isso até que eu fique incomodado. Eu gostei demais do que vocês falaram. Muito bem. Candidato, nós estamos vivendo uma pandemia histórica, né? E os números em Mirassol só aumentam. Hoje, nós temos 2.187 casos confirmados e, infelizmente, 57 famílias choram a perda de entes queridos. Nós vemos nas suas redes sociais o senhor em espaços públicos, como feiras livres, abraçando populares, e em alguns momentos até sem máscara. Muitos deles, desses cidadãos, né, do grupo de risco, como idosos. O senhor, como médico, e a sua candidata, a vice também é médica, acredita que essa é a melhor forma de conscientizar e conter a propagação do vírus em Mirassol? Olha, eu tô estranhando essa sua afirmação, porque eu uso máscara o tempo todo. O tempo todo. Pode ser que em algum momento você tira até para poder dar uma... Mas eu não fico em local nenhum público sem máscara. Eu trabalho, vou no hospital, estou de máscara. Eu estou na rua, estou de máscara. Eu estou na clínica, eu estou de máscara. Em outros locais, para mim, festa não tem, não tem aglomeração em lugar nenhum. Eu não estou nem entendendo direito esse local que me viram sem máscara. Talvez eu tenha tirado a máscara para eu arrumar, ou até trocar de máscara, porque você sabe que a máscara às vezes quebra, elas são de má qualidade, grande parte. Às vezes eu pego uma máscara novinha, a hora que eu vou colocar, ela já não... Ela quebra a alça dela, da orelha. Mas eu andar sem máscara, realmente, essa pergunta me incomodou. Porque veja bem, a única forma de você tentar diminuir o risco é a máscara e o isolamento. E isso aí que você está falando, realmente, eu não estou... Na verdade, eu vou reformular aqui para ver se o candidato entende a minha pergunta. Pessoas, né, que o senhor encontra em determinados lugares, muitas vezes sem máscaras, né? E o senhor tira foto, se aproxima e coloca ali. Nós entendemos, né, que isso também vem da pessoa. Eu também tenho uma atuação social também, a gente divulga a solidariedade, muitas das pessoas estão sem máscara ali, nós entendemos, mas vocês, enquanto candidatos, enquanto médicos, acredita que essa é uma boa postura, é uma forma correta de conscientizar e fazer com que as pessoas tomem conta de que a pandemia é real e está aí? Adriano, um questionamento até interessante, porque ontem nós fomos fazer uma visita numa senhora que pediu para nós irmos visitá-la, que ela gostaria de conversar com o Dr. Paulo sobre política. Ela deve estar até assistindo. E nós chegamos na casa dela e nós não temos o hábito realmente de dar a mão, de abraçar de forma alguma. Ela veio para dar a mão, aí nós fomos cumprimentinho, né? E ela falou, vocês não dão a mão? Vocês não dão a mão? Aí veio, não, vocês têm que dar a mão, aí veio, já abraçou. Ela falou assim, eu não uso máscara, eu tenho 85 anos, eu não acredito nesse vírus e saio na rua. Então é muito complicado, porque assim, nós como médicos, no nosso consultório, inclusive no hospital, nós estimulamos e nós falamos, tem que usar máscara, a máscara tem que ser trocada conforme a orientação e o material que ela é usada. Se estiver em casa, lave as mãos, até melhor do que o álcool gel, se fizer de uma técnica adequada. Use o álcool gel quando sair na rua, que são normas que, pelo menos o que a gente sabe, né? Você vê que nós estamos aí, faz de março para cá, conhecendo esse vírus e mesmo assim, pouco se sabe.
Agora, alguns estudos falam que ele não é tão ruim como se pensava no começo, só que na Europa agora já está a segunda onda, a França está voltando a fechar, a Alemanha está voltando a fechar. Então, você vê que são situações até complicadas para nós, porque a pessoa, paciente nosso, vem e quer abraçar, porque está feliz. Que não... é difícil, né? Você fala assim, não vem aqui, não me abraça, não posso tirar a foto. Então, nós acreditamos que tem que ser seguido, essa é uma forma da gente diminuir a circulação do vírus. Os casos, apesar de estar tudo sendo mais flexibilizado e aberto, eles continuam, né? Eu trabalho em Rio Preto também, lá na Santa Casa, a gente não vê uma redução do número de casos e do número de óbitos. Então, é importante a rede social aqui para as pessoas entenderem que é preciso continuar com os cuidados, porque nada mudou, não se inventou vacina e não se inventou medicamento para cura. Reforçando, então, a minha pergunta foi em relação ao candidato se colocar a fazer campanha e postar as fotos e divulgar com pessoas que não estão usando máscara. E isso acaba sendo uma forma... Essa foi a pergunta. Isso acaba sendo uma forma de desinformar, né? É isso que foi a pergunta. Com certeza, a melhor maneira de prevenir é a máscara e o isolamento. Não chegar muito perto, não aglomerar. Adriano, é o que a gente faz o tempo todo. Talvez alguém veja que agora, por exemplo, nós estamos sem máscara aqui, não é? Mas a gente tira máscara numa hora de tirar, às vezes, uma foto. Fala, não, agora pode tirar. Então, tira a máscara só para tirar foto. Volta a máscara, entendeu? Eu estou usando essa máscara o tempo todo. Porque eu também quero me prevenir. Eu tenho 66 anos. Entendeu? Eu não quero nem pegar e nem passar para ninguém. E quero que todo mundo esteja protegido, todo mundo esteja educado nesse sentido. Entendeu? Muito bem. Acho que a gente está sem tempo, né, Juliana? Não dá mais tempo de debater aqui com os candidatos, né? Eu acredito que o nosso tempo esteja chegando ao fim. E, como de tradição aí, eu vou fazer... a pergunta mais assim, para o candidato poder expor um pouco mais sobre a ideia de vocês para governar Mirassol. Então, eu gostaria, sim, que vocês só finalizassem de uma forma bem sucinta, respondendo para aquelas pessoas que ainda não escolheram em quem votar, para quem ainda está em dúvida sobre quem escolher para ser prefeito de Mirassol, que número vai digitar lá nas urnas no dia das eleições. Quem ainda não escolheu o candidato, ou quem escolheu, mas está indeciso, por que escolher Dr. Paulo e doutora Maria Fernanda para administrar, para gerir Mirassol pelos próximos 4 anos? Bom, eu posso dizer, e quase que vai ser uma repetição do que eu venho dizendo já há algum tempo. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de cuidar das pessoas, eu quero que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, eu quero que as pessoas se sintam felizes, que melhore a autoestima delas, entendeu? É isso que eu mais quero. E trabalhar é o que eu sei fazer de melhor. Eu tenho falado isso sempre. Eu gosto de trabalhar e vou trabalhar pela cidade, para a cidade melhorar. Eu escuto falar muito de pacientes de cidades aqui vizinhas e que aqui por perto, que são das cidades menores ao redor de Mirassol, e que vêm ao nosso consultório, que vêm ao meu consultório, e muitas vezes, agora principalmente, sabendo que a gente é candidato, e que me perguntam, ô doutor, mas por que Mirassol não vai? Quando eu escuto isso, eu fico incomodado. Por que Mirassol não vai? É a pergunta recorrente. Mirassol não vai, doutor. Mas como não vai? Ah, doutor, não, parece que Mirassol não vai. Então, isso aí me incomoda e eu quero mudar isso. Eu quero que Mirassol vá, e vá para frente, que vá melhorar em todas as situações, em todos os setores. Que melhore a educação, que melhore o trabalho, que melhore a renda das pessoas e, principalmente, que melhore a saúde. Que esse eu vou ficar muito feliz de que as pessoas tenham uma saúde
de qualidade, que tenha um atendimento de qualidade, humanizado, moderno, informatizado, entendeu? E que a gente tenha a felicidade de dizer isso. Eu fiz isso por Mirassol. Muito obrigado. E muito obrigado a todos que estão escutando e todos que estão ouvindo a gente. E muito obrigado a vocês pelo programa. Eu queria falar para vocês que foi muito bom vocês terem nos convidado para essa sabatina. O que nós sabemos fazer é trabalhar. E o que nós gostamos é exatamente esse olho no olho, que mostra quem nós somos. Nós não somos diferentes do que as pessoas são, mas muitas pessoas falam o que nós não somos. Então, nós estamos disponíveis e abertos na rede social, Facebook, Instagram. Sou eu mesma que respondo as demandas. E nós estamos abertos para vocês que não nos conhecem, nos conhecerem. Quem é o Dr. Paulo, quem é a doutora Maria Fernanda. E essa oportunidade que vocês deram para nós foi maravilhosa. Então, é só agradecer. E aí, nós podemos falar o número, Juliana? Então, no dia 15... Pode, os outros falaram também, acredito que então, pode. No dia 15 de novembro, vote 15, o Dr. Paulo Tomé e a doutora Maria Fernanda Trabuzzi. Obrigada. Eu vou falar. Vocês são muito competentes no que vocês se propõem a fazer. E isso aí é muito legal para a gente estar conversando. Eu não tenho, talvez, uma facilidade para falar, às vezes até para me expressar, que eu sempre falo que eu costumo conversar sempre de um em um, que é dentro do... Mas realmente vocês estão de parabéns, vocês são muito competentes, vocês são atualizados, vocês conhecem os temas e a gente só tem que elogiar vocês e agradecer. Bem, muito obrigado, então, à minha companheira de bancada, aos candidatos e a todas e todos que assistiram. Obrigado. Boa noite. É isso aí. Obrigada. Boa noite. A gente que agradece aí a disposição, a presença de vocês também, poder bater um papinho aqui com a gente, esclarecer um pouco para a população sobre quais são os planos de vocês. E é isso aí, gente. Também agradece todo mundo que acompanhou até agora, que se dispôs a ouvir, né, as propostas dos candidatos. A gente acredita que isso é muito importante para o desenvolvimento de Mirassol. O Mirassol só tem a ganhar com todos esses esclarecimentos mesmo. E essa foi a 6ª sabatina realizada pelo Mirassol Conectada, em parceria com o Movimento Mirassol Popular. E na próxima terça-feira, dia 3 de novembro, a gente vai sabatinar o último candidato a prefeito da série, que vai ser o Thiago Barbosa, a partir das 8 horas também. Então, fiquem conectados aí para acompanhar. Obrigada, gente, pela audiência, obrigada pelos participantes, obrigada, Adriano, por fazer parte da bancada com a gente. Obrigada, doutor Paulo, e obrigada também, doutora Maria Fernanda. É isso aí, Boa noite, até mais. Boa noite.